Se tem uma coisa que o Valdemar da Costa Neto não é, é burro. E o Bolsonaro, neste momento, está atrapalhando os seus interesses. E não é mais da boca para fora não, tá? Ele tem atuado neste momento para sabotar candidaturas do PL com alianças que o Bolsonaro discorda, mas que o Valdemar aprova. E detalhe, o presidente do partido é o Valdemar da Costa Neto. Neste momento, o Bolsonaro está atuando para poder prejudicar o PL, para mostrar que ele tem muita força ainda, para que migre para outro partido e tente levar, assim como ele fez quando deixou o PSL, parte desses apoiadores para o novo partido. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você esteja vendo esse vídeo no tablet ou no celular e não consiga fazer a leitura do nosso QR Code aqui, você pode colaborar com o nosso Pix através do nosso endereço de Pix, que é o historiadoroficial@gmail.com. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu fui vítima de um golpe aí de mais ou menos 10 mil reais. Eu vou explicar na live de hoje de noite o que é que aconteceu. Então, se você puder colaborar, eu agradeço bastante. A gente vai ter até uma ação aqui à noite interessante que vocês vão gostar. Acompanhe a live, tá? Eu tenho feito vídeos aqui já tem um certo tempo explicando que o Bolsonaro virou um peso para o PL e virou um peso para o Valdemar. O motivo não é porque o Valdemar gosta do Bolsonaro e o Bolsonaro tá fazendo algo que o Valdemar desgosta, não. O motivo é que o Bolsonaro, ele não quer estar dentro de um partido como um agente que participe meramente. Ele quer sempre tomar os partidos de assalto. Ou ele quer colocar um parente na parte financeira do partido, ou ele quer fazer coisas que o partido às vezes discorda, pelo menos para o campo político naquele momento. E o Bolsonaro já deu um prejuízo para o Valdemar na eleição de 2022 de 22 milhões e 900 mil reais com aquela multa por litigância de má-fé, quando o Bolsonaro, o PL e o Valdemar ficaram ali solicitando recontagem de votos por suposta fraude que a gente sabe que não aconteceu. Agora, o que é que está acontecendo? O Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro estão atuando junto para sabotar alianças em várias cidades do Brasil, onde o PT ou o PL estejam ali dentro de um mesmo contexto. E em várias regiões do nosso país, em cidades muito pequenas de interior, como eu já citei inclusive isso aqui para vocês, você vai ter ali candidatos sendo apoiados ali por direita e esquerda, independente de ele ser bolsonarista ou não, porque em algumas cidades muito pequenas do interior do Brasil, essa questão de o indivíduo estar no PL ou estar no PT não necessariamente faz ele um petista ou um bolsonarista. Tem várias regiões do nosso país, inclusive, de interior, eu estou sendo bem específico, de interior muito pequeno, que o partido político é só um instrumento para o indivíduo se lançar candidato. Com exceção de algumas cidades maiores, como é o caso, por exemplo, de Juazeiro do Norte, onde a gente viu lamentavelmente o Ciro Gomes apoiando a candidatura junto com um grupo de bolsonaristas, como a gente viu também lá em Olinda, o candidato do Partido dos Trabalhadores colocando um vice que, apesar de estar filiado neste momento no PCdoB, é um bolsonarista, chupa-cirista, que veio aqui dizer que eu não critico as alianças do Partido dos Trabalhadores também. Olha só, tá vendo como é que vocês são só hipócritas? E que eu critiquei aqui, inclusive, também essas alianças que estavam sendo feitas em cidades grandes, porque nas cidades menores, essas alianças acontecem porque você não tem tanto impacto dessa briga de direita versus esquerda, de lulista versus bolsonaristas. E o que acontece? Em grande parte da cidade interior do Brasil, você tem alianças ali onde o candidato do Partido dos Trabalhadores apoia talvez o candidato ali do PL na sua cidade, ou o candidato do PL está junto de uma aliança que apoia o candidato do Partido dos Trabalhadores ou de outros grupos de esquerda. Isso, em geral, acontece em cidades pequenas. Você tem cidades grandes que acontecem isso também? Tem, mas é muito pequeno os casos, como eu citei para vocês. Tem o caso, por exemplo, aqui de Olinda, né, onde o PT se uniu ali com um candidato que, apesar de estar no PCdoB como vice, é um candidato bolsonarista. E lá em Juazeiro, né, o Juazeiro do Norte, onde o Ciro Gomes foi apoiar uma candidatura, que o candidato ali está aliado aos bolsonaristas mais radicais, inclusive do próprio PL, entre eles o André Fernandes, o Carmelo Neto.
para apoiar o candidato ali que o Ciro Gomes diz ser pior, menos pior que o PT, né? Que o PT supostamente seria uma ameaça maior. Então, a crítica que eu fiz ao Ciro, eu fiz também ao Partido dos Trabalhadores na aliança com Olinda. Na próxima vez, Ciro está sem vergonha que vem aqui me criticar, pelo menos assiste o vídeo direito para ver que quem passa pano para as babaquices que o político que vocês apoiam é você e não a gente aqui, tá bom? Deixado o Ciro pra trás, que é o lugar que ele precisa estar nesse momento, né, no esquecimento, vamos voltar pra matéria publicada aqui pelo Globo. Bolsonaro e Valdemar, presidente do PL, entram em rota de colisão por candidaturas de direita. Em convenções para eleições municipais deste ano, expuseram divergências internas e lançaram dúvidas sobre o cumprimento do objetivo da sigla do ex-presidente. Por quê? O PL vai lançar cerca de 2.000 candidatos e quer formar pelo menos 1.000 prefeitos nesta eleição. Só que com o envolvimento do Bolsonaro, isto não vai acontecer. Por quê? Porque o Bolsonaro está atrapalhando alguns acordos que foram costurados ali com o aval do próprio Valdemar, já que o Valdemar não quer saber se o candidato que foi eleito pelo PL é bolsonarista radical, é bolsonarista moderado, não. Ele quer mais prefeituras, ele quer mais pessoas na Câmara de Vereadores, na sequência ele quer mais gente dentro das Assembleias Estaduais, depois ele quer mais gente dentro da Câmara dos Deputados, mais gente dentro do Senado Federal, porque mesmo que ele não consiga eleger de novo o presidente da República, tendo uma bancada grande no parlamento, ele consegue negócios do interesse do próprio PL. E é o que a matéria traz aqui, ó. Na tentativa de fortalecer a base mais fiel, Bolsonaro tem travado ainda um duelo com o comando do partido para vetar também nomes de centro. A revelia de Valdemar, grupos de direita têm feito uma força-tarefa para denunciar neo-aliados. O objetivo é fortalecer a guerra cultural e preservar as bandeiras do bolsonarismo. Em algumas cidades, o próprio ex-presidente procura privilegiar aqueles que estão mais aliados aos valores que o elegeram em 2018, independentemente da filiação partidária. E aqui a gente vê como é que o Bolsonaro, eu preciso lembrar pra vocês, né, nunca foi um gênio da política. Por isso que esse babaca, mané, idiota, né, e ladrão, a gente precisa chamar ele de ladrão porque ele é ladrão, roubou a joia assim do Estado brasileiro, ele sempre foi do baixo clero. Porque se ele entendesse que o que ele elegeu ele em 2018 não iria elegê-lo de novo em 2022, provavelmente ele teria vencido a eleição, né? Ainda bem que ele não entendeu isso, já que ele estava com a máquina pública na mão, né? Mesmo roubando como ele roubou ali dos cofres públicos para tentar comprar voto, não conseguiu vencer a eleição. E agora ele vai fazer com que o PL não consiga cumprir o seu objetivo. Eu, sinceramente, acredito que o PL não irá bater essa meta dos 1.000 prefeitos, tanto que o próprio PL já revisou essa meta para baixo, eles estão esperando bater uma meta ali em torno de 700 prefeituras. Eu acho que talvez o resultado ainda seja abaixo de 500 ou até 500, por causa dessas alianças, como a gente tá falando, já que em alguns lugares as alianças que vocês vão ver surgirem aí não são alianças que a gente vê em algumas outras cidades ou outras regiões do Brasil. Lembrem vocês, por exemplo, que no Nordeste brasileiro, onde o Partido dos Trabalhadores e a esquerda tem uma força muito grande, alianças que acontecem aqui, por exemplo, entre partidos de centro-direita, partidos de direita, apoiando em algumas prefeituras, sejam de capital ou de interior, partidos ligados à esquerda, não aconteceria em outras regiões, por exemplo, onde a esquerda não seria tão forte. E eu tenho de ler comentários às vezes aqui que me fazem até rir, mas enfim, tá aqui, ó. Palcos da discórdia. Cenários em que Bolsonaro está contra o PL. São Luís do Maranhão. Bolsonaro apoia Iglesias Moisés do PRTB e o PL apoia Duarte Júnior do PSB, que tem uma vice do PT. Em Búzios, o PL tem Rafael Aguiar como candidato, mas o vice escolhido por eles foi o André do BOP, se não me falha a memória, que é do Solidariedade, não é um partido ligado ao PT, não é um partido ligado à esquerda brasileira, mas por ele ter tido ali o apoio quando ele era pré-candidato a prefeito do PV, do PT, aí ele já não quer mais. Então, em Búzios, o PL tem Rafael Aguiar como candidato e Bolsonaro apoia Alexandre Martins do Republicanos. Em Ilhabela, em São Paulo, Bolsonaro está com Diana Almeida Matarazzo do Podemos, apoiada por Renato Bolsonaro, seu irmão, e Valdemar lançou Toninho Colucci do PL. Em Guarulhos, Bolsonaro apoia Jorge Wilson, o xerife do consumidor, do Republicanos, e Valdemar lançou Lucas Sanches do PL. E aqui são outras alianças que acontecem em algumas cidades do interior, como eu falei, como lá, por exemplo, na cidade de Chavantina, em Santa Catarina. Ari Parisotto, do PL, é candidato a prefeito e tem Valdemar Marchioro
do PT como vice. Esse tipo de aliança você não vai ver em cidades muito grandes. Por quê? Porque, como eu disse, em algumas cidades do interior do Brasil, o partido político é só um instrumento para você se lançar candidato. Não tem aquele fervor, aquela conexão com a ideologia do partido, com o próprio estatuto. Trindade, Goiás. PL, PT apoia o George Moraes do PDT. Piancó, Paraíba. PL, PT apoia o Julinho do PP. São José de Piranhas, na Paraíba. PL e PT apoiam Baulins do PSB. E aí o que é que aconteceu? Além de existir essas divergências que estão acontecendo, como eu já falei para vocês, nestas regiões, também tem existido divergências, por exemplo, em São Paulo, que é o reduto eleitoral do Valdemar da Costa Neto. E lá, inclusive, é onde o pau tá quebrando, a situação tá feia, porque algumas candidaturas que a gente tem visto lá, apoiadas pelo Valdemar, não são apoiadas pelo Bolsonaro e vice-versa. E até a Michele Bolsonaro, que eu acredito que já tá inclusive com as malas prontas para deixar o Bolsonaro, né, largar ele, também publicou ali um comunicado falando sobre não apoiar algumas candidaturas. Tá aqui, ó. Além da resolução do PL que proíbe as alianças do PT com PT, PCdoB, PV e com o PSOL e Rede, a presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, divulgou uma nota pedindo que casos onde esse tipo de coligação existam sejam denunciados. E aí eu quero realmente que faça essas denúncias, porque isso vai enfraquecer o PL em várias regiões do Brasil. E para não deixar também aqui de fora o incômodo do Bolsonaro com o PL, com o Valdemar neste momento, é que o Valdemar já entendeu que o Bolsonaro não será candidato em 2026, que ele não terá os seus direitos políticos restituídos, né, os seus direitos à eleição, melhor dizendo, restituídos, e que ele tem de trabalhar com outras alternativas. Ele continua botando o nome da Michele Bolsonaro em pesquisas. Isto está incomodando o mito, material publicado aqui no Globo também. A queixa de Bolsonaro sobre a presença de Michele nas pesquisas do PL. Jair Bolsonaro torceu o nariz para as últimas pesquisas contratadas pelo PL para testar nomes da direita para a presidência da República. Segundo integrantes da sigla, o capitão reformado se queixou da inclusão de Michele Bolsonaro nos levantamentos. E sabe o que é engraçado? Ele tinha autorizado no começo do ano que o nome dela fosse incluído nas pesquisas. Como o resultado está melhor do que ele imaginava, então ele fica preocupado. Por quê? Porque, como eu imagino que a relação deles é só uma relação de fachada hoje, ele não quer que ela se destaque. A matéria até traz aqui que a possibilidade da Michele ser candidata é muito pequena, porque ela não tem o apoio dos filhos do Bolsonaro, mas ela tem o apoio da comunidade evangélica, que é uma comunidade, inclusive, que tem muita influência também hoje dentro da discussão política do nosso país. Ela tem apoio de alguns pastores influentes do nosso país. E para quem não queria entender, quando eu falei lá do problema que o Bolsonaro significava pro Valdemar, é isso aí. O Valdemar tá cagando e andando pro Bolsonaro. Ele quer aumentar o tamanho da bancada do partido dele, quer aumentar o tamanho de prefeituras, quer aumentar o tamanho de representantes na Câmara de Vereadores, quer aumentar o número de representantes nas Assembleias Estaduais, na Distrital, no próximo pleito, no Congresso Nacional, nas duas casas do próximo pleito. E ele já entendeu que o Bolsonaro não tem mais a força de 2018, não tem a força de 2022 e não vai conseguir ampliar ainda mais as bancadas no Congresso, e tá gerando basicamente problemas para ele nesse momento, porque ele não pode exercer plenamente a sua atividade, já que tem restrições que impedem o contato dele com o Bolsonaro. Bolsonaro e Michele custam caro, né? Cerca de 90 mil reais, quase ali os dois, mensalmente ao PL, fora os advogados, fora custos com transporte, alimentação e outras coisas. E o Valdemar já entendeu isso, e na minha análise, depois de 2024, acredito que já no finalzinho agora das eleições de 2024, a gente vai saber se o Valdemar vai continuar com o Bolsonaro no PL ou não. Eu acredito que o Bolsonaro vai deixar o PL e tentar buscar um outro partido para chamar de seu, porque ele já entendeu que o Valdemar não é o Luciano Bivar, não é bobo como o Luciano Bivar, que deixou o Bolsonaro acabar com o partido dele, né? Tanto que o PSL teve de se unir com o Democratas para fundar a União Brasil, e o Valdemar não vai esperar isso, já que o Valdemar já fez um vice-presidente da República quando o Zé de Alencar foi vice-presidente do governo do presidente Lula, em um outro momento do partido que o Bolsonaro hoje faz parte. Inclusive, eu queria saber, antes de encerrar aqui esse vídeo, qual que é a opinião do Bolsonaro sobre o deputado federal aqui de Sergipe, Rodrigo Valadares, que é um deputado que sempre esteve ligado à esquerda aqui em Sergipe. Em 2018 fez campanha para Lula, fez campanha para Haddad, disse que Bolsonaro não deveria ser eleito, defendeu ali que se Lula não fosse candidato era um golpe, e que hoje é um dos bolsonaristas mais fervorosos do PL. Eu queria a sua opinião. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa like, tudo que eu falei para vocês tá aqui no comentário fixado. E como eu sempre digo no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.